meditar sobre isso. Jesus é o único caminho. Qualquer sacrifício anterior a Jesus não podia perdoar pecados, encobria. Até esperando Jesus para limpar. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. No livro de João, no capítulo 20, diz que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais de milagres e que não estão escritos no livro. Mas diz que aqueles foram escritos para que todos possam crer que Jesus é o Cristo. Jesus é Deus. O Filho do Deus vivo, e que todos possam crer que Deus enviou Jesus. Ah, irmãos, como nós precisamos entender o que é o Calvário na nossa vida. Quando ele disse, consumado está feito. Está feito. Nós podemos fazer tantas coisas no nome dele, irmãos. Tantas coisas que você nem imagina. No mesmo livro ainda de João, diz que, no capítulo 21, no verso 25, diz, Jesus faz também muitas outras coisas. E diz assim, se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço para a suficiente quantidade de livros. Já pensou nisso? Agora, eu quero que você pense o seguinte, Jesus disse assim, eu fiz e vocês vão fazer. Eu tenho meditado muito nesses tempos sobre essa palavra. Eu fiz, vocês vão fazer. Irmãos, a gente liga muitas coisas do Senhor com as coisas físicas. Mas as coisas físicas é consequência da espiritual. Se você na espiritual, você consegue crer, a física se torna o quê? Tudo é possível. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente fica pensando, então eu vou ganhar mais, eu vou fazer. Irmãos, isso é tão pequeno diante de Deus. Essa semana eu estava meditando e procurando na minha Bíblia se Jesus tinha endereço. Eu sei que ele morava com uns aqui, passava uns dias ali, ficava aqui, ficava ali. Há um momento que ele disse, nem o filho do homem tem uma residência própria, nem tem onde reclinar a cabeça. Mas nunca faltou nada para ele. E muitos dizem assim, mas apóstolo, mas ele era filho de Deus. Ué, e o que nós somos? E por que ele deu a vida? Amém? Irmão, para você poder levantar nos seus dias que Deus te dá e descansar, enfrentar o que tiver que enfrentar, sabendo que você não está sozinho, que Deus está ali, que Deus está fazendo. Propósito, eu estava vendo o propósito dos milagres de Jesus. O propósito dele de apontar a existência de um Deus que disse assim, eu quero que cumpra a minha palavra em cada um. Irmãos, por favor, entenda uma coisa. Eu não sou abençoado, ou nem você é abençoado porque somos bonzinhos. Não. É porque Deus quer. Amém? Eu medito muito naquele texto que fala sobre os pais. Ele diz assim, vocês são maus, mas para os filhos sabem dar boas coisas. Irmãos, como tem filho que é difícil. Mas o pai e a mãe continuam amamentando, alimentando, cuidando, ajudando, tratando. Não desiste. E diz assim, vocês podem fazer isso, porque eu não vou fazer maior. Eu vou fazer maior ainda.
Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, ele queria, todos esses milagres estavam apontando o amor de Deus, a vinda do Messias, o Filho do Deus vivo. Ah, que delícia. E eu comecei a ver os objetivos da cura de Jesus. E há um momento que a multidão, Jesus alimentou toda a multidão. Está escrito lá no livro de João. O que ele estava mostrando ali? Que ele é o pão da vida. Não faltou nada na alimentação. Ele supriu os alimentos. Ele disse, eu sou o pão da vida ali. Ele dá um momento ali que ele tem cegos ali, que ele abre os olhos do cego, o cego começa. O que ele estava se revelando? Ele falou, olha, eu estou sendo essa luz, eu sou essa luz do mundo para você. Então ele está dizendo assim, eu não quero que falte nada de alimento a você, eu não quero que falte nada de visão para você. Eu quero que você enxergue. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estava pensando nos sinais que Jesus fez. Há um momento ali que ele está curando um paralítico, e o paralítico é colocado na frente dele. E ele diz assim, eu perdoo os teus pecados. E as pessoas ficam nervosas com aquilo, né? Como que o senhor faz isso? Ele falou, além de perdoar, eu vou mandar ele andar. Eu vou mandar ele pegar a cama dele e andar. Irmão, Jesus começou uma tarefa tão tremenda nessa terra. Eu fico meditando e arrepiado de ver que a igreja é a sucessora dele. Ele deixou bens, ele deixou a palavra, está escrito testamento. Você pode ter direito a testamento. Mas, irmãos, o que adianta você ter o direito, mas não vai usufruir? Nós ficamos ligando as coisas de Deus com os problemas físicos que passamos. Ora, meu irmão, isso aí é da carne. A carne é fraca. Ela adoece, ela fica cheia de coisas. Mas Jesus está falando de alma e espírito. Carne é para andar nesse planeta, irmãos. É como se fosse uma roupa. A roupa rasga. A gente tem que costurar. Tem que pregar botão. Se desgasta. Se deixar muito no sol, né, perde a cor, fica amarelado. Isso é o nosso corpo, irmãos. Eu fico meditando nisso, que Jesus disse, eu quero que você prossiga. Agora, eu tenho um testamento. E aí você não vai tomar posse. E aí você vai tomar posse como? Primeiro você tem que buscar a documentação, não é isso? Vai fazer o registro. Vai passar aquilo para o seu nome. Pode ser que quando você for pegar a propriedade, está cheio de poceiro lá. Você vai ter que expulsar, meu irmão. Porque você tem a posse. Então tem coisas na nossa vida que Jesus trouxe como testamento, e quando olha para a nossa alma, está cheio de poceiro. Medos, traumas, um monte de coisa lá que nos seguram. E que eu preciso tirar isso da minha vida. E como eu vou tirar isso? Com a Escritura. Agora eu sou o proprietário. Você está entendendo? Você entende o que eu falo? Você entende o que a Bíblia está dizendo? É tremendo isso. Sabe o que significa? Se nós pegarmos essa lista, eu estava meditando nessa lista aqui, ele cura a mulher com a hemorragia, curou 2 cegos, curou uma filha possessa de uma mulher lá da Cananeia,
nem tinha direito às coisas do Senhor, ele deu. Cura, tirou moeda da boca do peixe. Essa então é tremenda. Cada vez que eu medito nesse texto, eu falo, uau! Olha Jesus conversando com o discípulo, olha, é o seguinte, você vai pescar, porque apareceu alguém cobrando imposto. Era uma situação, Deus está vendo a minha situação, a tua. Havia uma situação ali que ele precisava resolver. E veio interromper o ensino que ele estava dando. Mas ele, tudo bem, ele fez uma pausa, chama o discípulo e começa a conversar com o discípulo. O mundo espiritual está vendo. Agora chegou gente para cobrar imposto de Jesus. O mundo espiritual está vendo, irmãos. Deus não cochila. Deus está atento, o mundo espiritual está atento, porque existem leis espirituais que estão estabelecidas. E o mundo espiritual está esperando agora a ordem. O que ele vai determinar? Vamos prestar atenção. E aí o mundo espiritual está olhando lá, olha, o que está acontecendo agora? Vamos ver o que Jesus vai falar. Sabe por quê? Porque há uma outra passagem no Velho Testamento que diz que a cidade foi cercada. E o moço do profeta fica apavorado. Falou, opa, a cidade está cercada. Se eles nos atacarem, nós vamos morrer ou vamos ser escravos. O profeta diz, fica tranquilo. Mas como eu posso ficar tranquilo? A cidade está cercada. Você entende que eu tenho que passar da visão física e eu tenho que ir além para a visão espiritual? E que muitas vezes nós não conseguimos as coisas porque nós não passamos desse limite, a gente fica na visão física. Mas o médico falou, meu irmão, quantos médicos tem nesse país? Chuta um número. Já chutaram um aqui. Vixe. Quer dizer, muito. Será que só um tem razão? A única coisa que eu entendo que nessa terra tem razão, não é homem. É a palavra. O homem pode falar muitas coisas, mas ele vai falar aquilo que até onde ele está vendo. Você pode consultar um médico, um psicólogo, um analista, ele só vai falar até onde ele está vendo. Mas o Espírito Santo está vendo muito mais além. Porque a Bíblia diz que o Espírito sonda as profundezas de Deus. Ele está vendo muito mais longe. E aí você fica naquela, né? Meu Deus, olha, fizeram uma sentença em mim. Meu irmão, vai consultar outra coisa. Vai consultar todo mundo. Mas vai consultar a palavra. O que ela diz a respeito? Louvado seja o nome do Senhor. E aí o homem, o moço do profeta diz, mas profeta, o que vamos fazer? Ele disse, eu nada. Mas eu vou fazer alguma coisa por você. Eu vou pedir para Deus abrir tua visão. Quantos querem nesse dia que a tua visão se abra? Eu quero. A gente tem que enxergar mais longe, irmão. Eu vou pedir para Deus abrir tua visão. E você vai ver algo que está acontecendo que você não está vendo. Você está vendo só o físico. E aí ele começa a ver o exército de anjos que estavam ali, esperando uma ordem do profeta. O profeta poderia simplesmente falar, por favor, venha e acabe com tudo. Mas ele não falou isso. Ele falou, olha, eu só quero que dê em todo mundo um espírito de cegueira. Acabou o exército inimigo, meu irmão. Ele não vai enxergar mais. Como é que vai tirar uma flecha, uma lança? Como é que vai lutar? Você está entendendo? Eu vou repetir. Que quando o espírito de cegueira vem, te trava.
Eu não estou falando de ser cego. Eu estou falando da pessoa que está incapacitada de enxergar. É claro, ela vai ter dificuldade, mas eu estou falando da cegueira espiritual. Se vem essa cegueira, você não consegue enxergar, você não consegue reagir. E quando os olhos do moço se abrem, ele vê aquele exército de anjos só aguardando o comando do profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E com Jesus é assim. Ele agora determina e diz, olha, igreja, você agora vai prosseguir esse ministério que eu deixei. Vocês vão continuar fazendo exatamente o que eu quero fazer. Aí um dos momentos aqui, Jesus chega lá naquela mulher, a mulher da Cananeia, eles nem tratavam bem os cananeus. Ele diz, eu sei que o senhor pode curar minha filha. E eu não vou sair daqui enquanto isso. E ele elogia aquela mulher, diz, mulher, tua fé te salvou. E ele diz para a igreja dele, o meu justo vai viver pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus disse, eu vou honrar a fé. E aí a gente fica muito perturbado, mas eu estou fazendo isso, é aquilo, olha, você teve isso por causa daquilo. Nós associamos todos esses problemas, né? Principalmente quando lida muito com batalha espiritual, irmãos. É que nem a gente ser soldado, acho que todo mundo é bandido. Ou então você vem da guerra e não sabe fazer mais nada a não ser dar tiro nos outros. Não. Jesus subiu no Calvário, irmãos. Ele disse, consumado está feito. Já está determinado. Já determinei, já perdoei. Eu só preciso saber isso. Agora, se eu não entender que uma dívida já está paga, o que o mundo vai fazer? Vai cobrar, vai pagar. E tem gente que vai pagar a mesma dívida há muito tempo, mas ela já está paga. Mas por quê? Porque você deixou o rabo na mão do inimigo. E fica pagando aquele negócio, mas eu vou pagar isso há quanto tempo? Então, já paguei. Chega. Já está determinado isso. Amém? Eu estava meditando e pensando, Senhor, que coisa poderosa que o Senhor deu à igreja. Ele falou, Reinaldo, nem você entende o quanto eu dei de autoridade à minha igreja. Porque a autoridade está no meu nome, mas tem que conhecer quem sou eu, o que eu represento para você. E isso só na minha palavra. Então, hoje existem pessoas, deixa eu levar um pouco para o mundo físico, que nem sabe quem é seus parentes, não sabe nem quem foi seu avô. Talvez seu avô foi um grande homem que teve propriedades tremendas que você tem direito e você não foi buscar. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos dificuldade, mas como é que eu vou buscar isso, apóstolo? Vou ter que fazer jejum, vou ter que buscar na madrugada. Meu irmão, você tem que fazer a tua parte. A hora que isso estiver revelado dentro de você, é ir lá e pegar, tomar posse. Amém? E eu estava conversando com o Senhor, eu falei, mas Senhor, que coisa maravilhosa. Ele falou, Reinaldo, o meu povo não entende o quanto eu dei. Olha os milagres. Eu comecei a meditar sobre os milagres.
Olha cada milagre, olha cada coisa que foi feita. E eu disse na minha palavra que o lavrador é o primeiro a colher dos frutos. Ele me falava assim, olha, esses poucos que eu mandei e deixei citar na palavra, na minha palavra, são coisas que eu quero que o primeiro lavrador colha. Então, se vai orar por um cego, você tem que ser o primeiro até enxergar. Se vai orar por algumas coisas, nós somos o primeiro. Irmãos, nós temos que entender que quem nos formou foi família, costumes e tradições, a escola, onde cada um cursou, o núcleo, o ciclo de amizade que você teve, seus parentes, tudo aquilo foram informações que foram entrando dentro da gente. E aquilo foi tomando forma, foi ganhando espaço, porque você passou a acreditar. Talvez até hoje, irmãos, eu falo isso porque até pouco tempo atrás, antes de um bom avivamento na minha vida, se eu almoçasse, eu não ia no barbeiro, porque tinha que sentar em frente ao espelho. Quantos aprenderam isso? Eu aprendi. Minha mãe cobriu o espelho. Frutas com leite. Manga nem pensar. Não é veneno, é não sei o quê, manga com não sei o quê, melancia com... Meu Deus, como a gente é escravo dessas porcariadas. Quem ensinou essas coisas? Medo disso, medo daquilo. Será que você nasceu com medo de barata? Você pode ter nascido com uma tendência. Mas que ao longo do tempo, todo mundo você viu com medo, ficou com medo. Amém? Meu Pai, quantas coisas nós carregamos, irmão. Escada, não passar embaixo de escada. Mas é coisa do mundo, irmãos. Meu Pai. E Jesus disse assim, eu quero que você, igreja, continue fazendo isso. Eu quero que você seja o primeiro a ser curado. Se você está surdo e mudo, você é o primeiro a colher do fruto. A graça que você recebe é a graça que você vai dar. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, cada significado tremendo. Esse aqui deixa eu abrir lá em Mateus. Mateus 9. Mateus, no capítulo 9, diz, Jesus entrou num barco, passou para o outro lado e foi à sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo. É duro, né? A pessoa está passando uma enfermidade, uma luta, e você fala, tem bom ânimo. A pessoa vai falar, pô, será que esse camarada não entende o que eu estou passando? Mas você entende que, naquele momento, está chamando coisas que não são para serem. Porque a pessoa está vivendo uma dificuldade, um problema, e está faltando o bom ânimo ali. E o bom ânimo é tudo, irmãos. Você com bom ânimo, você vai e faz a coisa, tem que fazer. Porque a enfermidade, a primeira coisa que ela faz com a gente é abater. E você precisa ter o bom ânimo. Quando vem os problemas, as situações difíceis, a gente fica abatido, fica triste, não sai alguma coisa que a gente queria como saísse, a gente fica abatido. E aí ele diz assim, tem bom ânimo.
e diz assim: filho, estão perdoados os teus pecados. Tem bom ânimo, você está perdoado. Mas chegou alguns dos escribas e diziam consigo mesmo. Você entende, irmãos, que o problema é esse escriba. E quem é esse escriba? Quem está do lado. Pô, mas como é que você faz isso? Por que você fez isso? Meu irmão, não te interessa. Foi feito. Quer participar? Participa. Não quer participar? Não participa. Simples. Você crê naquilo? Vai. Não crê? Não faz. Simples. Tem muita gente que pega um copo d'água, abençoa tal e põe lá para tomar. E se a pessoa crê naquilo? Ah, mas que é isso? Isso aí não sei. Irmão, se você crê. Havia um homem, ele estava muito doente, muito doente. Ele talvez não aguentasse. Iria para a morte mesmo. E o filho dele estava entrando no avivamento. E ele orava pelo pai, mas melhorava, piorava, melhorava, piorava. E ele disse: pai, mas será que o senhor vai partir mesmo? Ele disse para ele assim: sabe, filho, se você conseguir um pedacinho só que for da cruz de Jesus e me trazer, eu vou ser curado. O filho disse: tá bem, pai. Mas saiu dali e falou: onde é que eu vou achar isso? E agora? Começou a orar e falou: o que eu vou fazer? Ninguém sabe onde é que está. Será que está em Jerusalém? Eu não sei lá, o que eu vou fazer? Mas eu quero que meu pai se cure. E nesse momento que ele está falando, ele vê um pedaço de madeira velha, assim, desgastada. Aí ele pegou aquele pedaço, era um pedaço pequeno. Falou: eu vou levar isso aqui. Levou para o pai dele. Falou: está aqui, pai. Demorou um pouco, mas eu consegui. Está aqui, ó. O pai pegou aquilo, guardou no bolso. 15 dias depois, não tinha mais nenhuma enfermidade. Foi o pedaço de madeira que curou? Talvez você diga: apóstolo, mas o que é isso aí? Esse negócio é idolatria. Ué, mas os servos também não pegaram água e levaram até o mestre da festa, e quando chegou ali era o quê? Vinho. O que fizeram com a roupa do homem de Deus que estava sendo apedrejado e puseram no pé de quem? Saulo. Ué, o que aconteceu com as roupas dos discípulos, que essa roupa era levada para colocar sobre os enfermos? E diz que até os espíritos malignos saíam. Vou segurar meu lenço. Estou de olho em você. Olha um pouco só para as tuas mãos, só pensa. O que o Espírito Santo pode fazer através dessas mãos? Sabe? Só pensa. Deixa ele trazer a revelação. Quantas vidas, quantas pessoas, quantas coisas podem ser feitas pelas tuas mãos. E ele disse assim: eu quero mãos separadas. Eu quero mãos separadas para mim. Quanta coisa. E imporão as mãos sobre os enfermos. Não está escrito isso lá? Diz que alguma coisa. Não. Há alguém entre vós contente? Cante louvores. Há alguém enfermo?
impõe as mãos, imporão as mãos, unjam, e a oração da fé salvará o enfermo. Então, eu quero que você olhe para as tuas mãos. Quanto que essas mãos podem fazer da mão do Espírito Santo, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. É continuar fazendo o que Jesus estava fazendo, irmão. E não é porque está tudo bem, ou porque você se dá bem, ou porque, irmãos, Judas, não sei se alguns conheceram ele, mas, ou se ouviu falar, o cara foi enviado, traiu Jesus, foi chamado de filho das trevas, mas no nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar. Ao nome do Senhor, não tem esse negócio, tem que se dobrar. Porque é o nome de Jesus. E agindo Deus, diz assim, nada impede. O cara pode tomar o maior pecador que for, nada impede. Eu não estou falando em céu tem que ter regra mesmo. Ele disse que não é todo mundo que vai entrar lá, não. Mas eu não estou lá. Aqui na terra, quanto que você pode fazer, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, esses milagres todos de Jesus foram para isso. Ele disse assim, olha, como é que pode esse camarada, os escribas lá, no verso 3, né? Que blasfêmia, está perdoando. Até para nós ele disse, o que você perdoar será perdoado, o que você não perdoar não será perdoado. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse, por que cogitai o mal no vosso coração? Por quê? O que é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Então, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Irmãos, quando você está perdoando alguma coisa, você está perdoando pecados. Quando você está perdoando um esposo, marido, filho, seja quem for, irmãos em Cristo, irmãos lá de fora, você está perdoando pecados da pessoa. Como é que você vai orar pela pessoa se você nem perdoou ela? Amém? Ele disse assim, o Filho do Homem. O que nós somos? Filho de quem, irmãos? Amém? Somos filho do homem para Deus. E aí ele diz assim, para que você saiba que tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera... Eu não vou terminar, você termina aí? O que está escrito aí? O que você é? Amém? Deu autoridade a eles. A mulher cananeia não mandou ninguém falar isso. O próprio soldado que mandou um recado para Jesus, olha, vem aqui à minha casa aqui para curar o servo, mas só que o senhor não vai entrar na minha casa. Jesus falou, vamos até lá, vamos dar saúde a ele. Vamos até lá.
Vamos até lá. Tem coisas, irmãos, que dá para curar com uma oração de longe. Mas tem coisas que você tem que estar lá. Você tem que estar congregado. Jesus foi ao túmulo. Ele não disse, olha, vá lá ao túmulo. Não. O profeta disse ao homem que trabalhava com ele, ao ajudante dele, a mulher estava com o filho morto. Vá até lá e coloque o meu cajado sobre ele. O cajado, irmãos, do profeta. Se a própria roupa dos discípulos curaram, por que o cajado então não ia curar? O homem voltou e disse, não deu nada, não aconteceu nada. Aquela cura precisava de uma unção muito mais forte. Não era um cajado que ia curar. Era a presença do profeta sobre aquela criança. Quando ele deita sobre a criança e sopra sobre ela, a criança ressuscita. Louvado seja o nome do Senhor. Há coisas que nós podemos fazer enviando uma palavra. Há coisas que eu posso até enviar um lenço. Mas há coisas que tem que estar presente. O que você precisa? Eu tenho que estar presente. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez hoje, estou caminhando para o final. Mas eu quero te dizer uma coisa poderosa, irmãos. Vamos buscar uma unção hoje? Eu não sei o que eu vou precisar para esse mês, ou eu, ou você. Mas nós podemos buscar. Nós podemos criar. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das coisas que Deus tem falado ao meu coração, eu quero falar aqui, principalmente aos que ministram. Não tenha medo, nem vergonha de ministrar o que Deus está pondo no coração. Amém? Se o Espírito Santo naquela hora está ali, Ele com certeza vai fazer algo sobrenatural e profético. Não tem outro caminho. Louvado seja o nome do Senhor. É algo poderoso que Deus vai fazer isso. E Deus vai trazer isso. Mas muitas vezes a gente se sente acanhado. Nos sentimos como Jonas, escondido. E Deus coloca algo sobre ele e diz assim, vai até aquela cidade. Só o fato de você ir lá. Eu não estou pedindo para você ir se você gosta ou não gosta. Jonas, vá lá e fale a cidade, ministre a cidade. Porque aquela cidade eu quero salvar. E Jonas dizia, mas eu não gosto daquele povo. Aquele povo não é um povo seu. Mas Deus diz, eu escolhi aquele povo. Eu quero que eles não sofram o dano que vão sofrer. Vá lá. E Jonas foge. E sabe, muitas vezes nós fugimos. Não, eu não vou fazer isso, porque o que vão pensar de mim? Irmãos. Amém? Quando Deus dá uma direção para a gente fazer, Jesus está no momento ali, há um cego na frente dele. E ele quer ver. Talvez só tinha aquele cego? Não, tinha muito mais. Mas com aquele cego ele queria fazer uma coisa diferente. Talvez haveria outros cegos ali sendo curados, sem que a Bíblia mencionou, porque ela diz que ele fez coisas que não estão escritas aqui. Que ele nem tocou, nem fez, mas ouviu ele falar. Mas aquele determinado cego, ele pega um pouco de terra,
havia um propósito nisso. Ele pega da saliva dele. Havia um propósito ali. De pegar e mostrar que eu e você somos pó, somos terra. Mas com a palavra de Deus, essa palavra de Deus saiu da boca de Deus. Eu quero te dizer que essa palavra é a saliva de Deus. Misturado com a terra que sou eu, vai abrir meus olhos. Eu vou começar a enxergar. Bendito é o nome do Senhor. Eu não preciso cuspir para isso. Mas Ele pôs a saliva. Fez um significado espiritual para que todas as gerações, quando lesse o que aconteceu, entendesse espiritualmente, porque a Bíblia diz, aquele que é espiritual, discerne as coisas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz assim, o que você determinar, e como você fizer, assim será. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode entender isso? Pai, toda honra, toda glória a Ti. Santo, santo, santo é o Teu nome. Eu quero Te louvar, Senhor. Te dar toda honra, toda glória a Ti. Bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória eu Te entrego, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Santo, 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 santo é Teu nome. Eu Te agradeço, Pai, porque é o Espírito Santo que nos ensina e nos convence. Eu abençoo esse momento e vamos Te louvar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.